Voltando a falar do clássico Fla-Flu de amanhã, a gente conversou com esse ex-lateral do Flamengo que gostava de fazer gol no Fluminense, hein? Se você não levantar a cabeça para chutar, você vai chutar em cima do goleiro. Olha pro goleiro, dá a última olhadinha. O goleiro caiu para cá, ó, o outro canto tá livrinho lá para você chutar. Ele viveu fases artilheiras que não combinam tanto com a carreira de um jogador de defesa. O ex-lateral esquerdo Roger Guerreiro se acostumou aos gols feitos nos tempos de futebol polonês. O Legia Varsóvia foram 21 em 125 jogos. Brilhou tanto num dos clubes mais populares do país que ganhou o passaporte polonês e a chance de vestir a camisa da seleção. O primeiro gol da Polônia na história das Eurocopas foi dele. No Brasil, Roger rodou por vários clubes do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. E a fase mais goleadora foi num time onde ficou pouco tempo, apenas uma temporada, o suficiente para deixar o nome dele marcado na história dos Fla-Flus. Foi o ano que eu fiz mais gols, mesmo jogando como lateral esquerdo, acho que nem na Polônia. Na Polônia o máximo que eu fiz foram 10 gols. O ano era 2004. Com a camisa do Flamengo, enfrentou o rival Fluminense 4 vezes. 4 gols no total. Destaque para 2 vitórias emblemáticas do Flamengo. Um 4-3 de virada. Quando o rival vencia por 3-2, Roger apareceu. Empatou o jogo com o primeiro gol dele como jogador profissional. Não sabia comemorar, não. Tem nos vídeos aí, eu levanto a camisa, boto na cabeça, depois saio batendo na cabeça. Poucos minutos depois, o gol da vitória. Pode confiar em mim que eu posso jogar. Tão inesquecível quanto uma música da torcida do Flamengo que ecoou pela primeira vez no Maracanã. Torcida, todo mundo sem camisa e começaram a rodar a camisa e gritar poeira, poeira, levantou poeira e aquilo ali inflamou. Menos de um mês depois, a final da Taça Guanabara colocava de novo o Flamengo de Roger diante do Fluminense. De novo, o gol da vitória foi dele. 21 de fevereiro, aniversário do meu pai. Estava assistindo o jogo, ele morava em Peruíbe, estava assistindo o jogo lá no botequinho, né, normal. E eu faço o gol, 3-2 e vou na câmera homenageá-lo, cantar os parabéns para ele. Sábado de Carnaval, 21 de fevereiro de 2004. Como esquecer? Acabou o jogo, 3-2 campeão, a galera se programando pro carnaval, né? Domingo, segunda e tal. Que camarote que eu vou. Aí tudo certo, aí toca meu telefone. Pô, seu pai caiu, bateu a cabeça, ficou emocionado lá com a sua comemoração e teve que ir no hospital. Perco o carnaval, porque vim visitar meu pai, preocupado com ele. Mas graças a Deus tinha sido só o susto, mas falei, pô, pai, perdi o carnaval por sua causa, não apronta, mas essa daí não, garotinho. Perdeu o Carnaval Carioca de 2004, mas o carinho eterno do torcedor do Flamengo, Roger nunca vai perder. Nós, além do Roger, ouvimos um cara que foi treinador dele, inclusive, né, nessa época aí no Flamengo. Tem muita história no Fla-Flu, já dirigiu todos os 4 grandes do Rio, mas é muito tricolor. Vestir as cores do Fluminense pro Abel Braga é como vestir um uniforme de escola. Cheguei lá com 68, com 15 anos, e o Fluminense ele me ensinou tudo da vida. Eu não podia querer coisa melhor que isso. A relação que começou ainda na adolescência se transformou em uma das mais duradouras da vida do Abel. Como jogador, foram 8 anos entre a base e a equipe profissional. Depois, mais 4 passagens como técnico. E pelo tricolor, ele viu os clássicos contra o Flamengo ganharem um novo significado. Antes era o charmoso. Agora não, agora a rivalidade é grande. Quer saber a verdade? Ganhar do Flamengo sempre é impactante. Não tem hipótese, é um negócio surreal. Foram alguns Fla-Flus inesquecíveis vestindo essas cores. Em 2005, por exemplo, a goleada por 4-1 garantiu ao tricolor a Taça Rio. Bateu por cobertura! Nem é sempre porque acontece uma coisa dessa, não. Cruzamento, Fred! No Brasileirão de 2012, vitória no aniversário de 100 anos do clássico. Lá no fim do ano, mais uma taça levantada pela equipe do Abel. Campeão brasileiro! Já na última passagem pelo Fluminense, em 2022, final do Campeonato Carioca contra o Flamengo. 22 teve uma coisa importante, né? Porque o Mário falou assim, pô, não ganhei um título ainda.
Falaram, pô, sou presidente e tal. Eu falei, não, vou te dar um título. O título carioca de 2022 foi o último do Abel pelo Fluminense e em cima do maior rival. O que essa conquista representou na sua carreira, Abel? Muito, porque foi um merecidíssimo. Nós jogamos muito. Nós não demos a mínima chance. Parecia jogando totó. Videogame. Então, assim, marcou muito. Nesse título de 22, teve uma frase sua que virou até faixa da torcida. Ah, eu sei. Você sabe? Eu quero que... mas não, porque nós estávamos num negócio que é nosso, né? Eu não disse Flamengo é isso, Flamengo é aquilo, nada. Tem respeito enorme, sabe? Respeito enorme. Abel deixou o comando do Fluminense menos de um mês depois daquele carioca e logo anunciou a aposentadoria do cargo de técnico. Ainda naquele ano, um dos campos do centro de treinamento tricolor foi batizado com o nome do treinador. Pô, isso é uma honra, né? Ganhei essa homenagem e parei sendo campeão. Contra o maior rival na atualidade, encerrei a carreira de forma brilhante. Lucas Paquetá voltou a ser pauta no Flamengo após uma reunião entre seu empresário e José Botto, diretor de futebol do clube. O encontro ocorreu no Ninho do Urubu, na última terça-feira, 4 de fevereiro de 2025, e levantou especulações sobre uma possível volta do meia ao rubro-negro. Apesar de não haver negociação formal no momento, a conversa manteve em aberto a possibilidade de um retorno futuro, especialmente diante do julgamento que o jogador enfrentará na Inglaterra. Investigado pela Federação Inglesa de Futebol Fibrilação Atrial por suposto envolvimento em manipulação de apostas esportivas, Paquetá pode enfrentar punições severas, caso seja considerado culpado. Isso poderia impactar sua continuidade no West Ham, abrindo caminho para uma transferência. A diretoria do Flamengo, por sua vez, segue monitorando o caso sem fazer movimentações diretas. O clube não descarta um eventual retorno do atleta, mas aguarda a definição da situação jurídica antes de tomar qualquer decisão. Nos bastidores, o interesse da torcida e a identificação do jogador com o clube alimentam os rumores sobre uma possível negociação. Lucas Paquetá tem contrato com o West Ham até 2027, mas sua permanência no futebol inglês dependerá do desfecho da investigação. Caso a punição comprometa sua trajetória na Premier League, um retorno ao Flamengo pode se tornar uma alternativa viável para o meia. A reunião entre o representante de Lucas Paquetá e o diretor de futebol José Botto foi um dos principais assuntos do dia no Ninho do Urubu. A visita do empresário ao centro de treinamento rubro-negro reforçou as especulações sobre um possível retorno do jogador, que mantém uma forte ligação com o Flamengo. Apesar do encontro, o clube carioca ainda não formalizou qualquer proposta. Fontes próximas ao Flamengo indicam que a diretoria vê com bons olhos um eventual retorno de Paquetá, mas entende que qualquer movimentação dependerá da resolução da investigação na Inglaterra. Caso o jogador seja absolvido ou opte por deixar o futebol europeu, o Flamengo pode se tornar uma opção atrativa para sua continuidade na carreira. O Zenit russo segue focado em tirar Johnson do Flamengo ainda nesta janela de transferências. Após ter primeira investida recusada, o time russo não desistiu e já enviou uma segunda proposta pelo camisa 8 do Mengão. Diante desse assédio, o rubro-negro tomou uma atitude em relação ao futuro do Coringa no clube. Desde o início do ano, o Flamengo já deixou claro que não pensa em se desfazer de nenhum titular antes da disputa do Super Mundial de Clubes, que acontece no meio deste ano. Dessa forma, a diretoria rubro-negra quer a permanência de Johnson para o restante da temporada e, com isso, já estuda uma renovação de contrato com o jogador. De momento, o vínculo do camisa 8 com o Flamengo é válido até o final de 2027. Sendo assim, a ideia do clube é oferecer mais anos de contrato ao Coringa e, além disso, dar um aumento salarial. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo. Johnson é um dos destaques do atual elenco do Flamengo.
Além de capitão do time, o camisa 8 exerce uma função de liderança dentro e fora de campo. Com boas atuações, o meio-campista se tornou titular absoluto na equipe de Filipe Luís. Importante frisar que essa é a segunda passagem de Johnson pelo Flamengo. A primeira aconteceu no ano mágico do Mengão comandado por Jorge Jesus, que empilhou títulos e recordes ao longo dos anos. Dentre as principais conquistas aparecem a Libertadores da América e o Brasileirão, em 2019. Assim como os titulares, Johnson foi poupado na goleada do Flamengo sobre a Portuguesa RJ por 5-0, nessa quarta-feira, 05. No entanto, a tendência é de que o camisa 8 entre como titular no clássico diante do Fluminense neste sábado, 08, pela 9ª rodada do Carioca. A partida acontece às 16h30, horário de Brasília, no Maracanã. Após anunciar a chegada de Juninho e Danilo nesta janela de transferências, o Flamengo segue de olho em busca de boas oportunidades no mercado. Nesse sentido, Yannick Carrasco, jogador belga de 31 anos, foi oferecido ao mais querido. Porém, a diretoria rubro-negra não demonstrou interesse e descartou a contratação do atleta. Yannick Carrasco é um jogador de 31 anos, que atualmente veste a camisa do Al-Shabaab CAT. O mesmo ganhou destaque no futebol mundial após atuar no Atlético de Madrid (SP) em 2 ocasiões, de 2015 até 2018 e entre 2020 e 2023. O belga, inclusive, pode atuar como ponta esquerda, direito e até meio-campista. Além disso, o atleta oferecido ao Flamengo também disputou a Eurocopa 2024 e a Copa do Mundo 2022 com a Bélgica. Vale ressaltar que Carrasco é um velho conhecido do técnico Filipe Luís. Afinal, os dois atuaram juntos no Atlético de Madrid entre 2015 e 2018, quando o treinador rubro-negro ainda jogava na Espanha. Com contrato até junho de 2027 com o Al-Shabaab, o Flamengo preferiu não avançar na negociação pelo belga. Por fim, o Vasco também sonda a contratação do ponta. Mercado do Flamengo. O Flamengo se movimentou bastante no mercado de transferências. Inicialmente, o mais querido acertou a contratação do atacante Juninho, junto ao Qarabag, AZE por 5 milhões de euros, cerca de 31 milhões de reais. Na sequência, o Mengão fechou com Danilo, para atuar como zagueiro, após o jogador rescindir contrato com a Juventus Cita. Agora, a diretoria rubro-negra segue negociando com Jorginho, a fim de assinar um pré-contrato com o ítalo brasileiro. O clube de regatas do Flamengo anuncia a chegada de seu novo gerente de scouting, Andriy Fedchenkov. O profissional ucraniano, que fala português fluentemente, assume a liderança do departamento responsável por mapear e indicar reforços para o clube. Com ampla experiência no futebol internacional, ele trabalhou em 2 oportunidades com José Botto, atual diretor de futebol rubro-negro. Seu último clube foi o Khor Efseri, do país de Gales, e ele também tem passagens por Shakhtar Donetsk, Ucrânia e PLK, Grécia.